Olá, Flor, Pai do Senhor, tudo bem? Então, bora conversar sobre esse negócio aí, né? Eu acho muito bacana quando as pessoas que seguem o canal, assistem os vídeos, entram em contato, fazem perguntas. Eu acho muito massa, porque acaba que a sua dúvida, que poderia ser a dúvida de outra pessoa, pode verdadeiramente trazer luz, né? A outras pessoas também que estão vivendo a mesma coisa que você. Então, gata, como entender esse momento que você está vivendo, né? Pelo que entendi, parece que Deus meio que jogou sua cabeça de cabeça para a sua vida de cabeça para baixo, né? Literalmente, ele removeu muita coisa, ele está trazendo você para uma realidade que não é tão saborosa assim, mas você sabe que tudo na sua vida, na minha vida, está no controle de Deus. Você sabe que tudo vai dar certo, né? No final. Ana, por que que, por que que esse Deus, ao qual nós chamamos de Pai, nos permite uma destruição financeira tão severa a ponto que ele nos faça obrigadas a retornar para a casa do pai e da mãe? Pessoas que geralmente a gente não tem uma boa convivência, apesar de ser pai, apesar de ser mãe, as coisas são muito difíceis. Entendeu ainda não? Ai, Flor, acontece que se a gente não é uma boa filha, nós não conseguiremos ser uma boa esposa. Não sendo uma boa esposa, nós nunca vamos saber, e sendo uma boa filha, nós nunca vamos saber o que é ser uma boa mãe, né? Tudo com Deus é trabalhado nos mínimos detalhes. O Senhor não pula etapas, né? Pelo contrário, quando a gente estabelece uma vida sem a direção de Deus, a gente geralmente constrói toda uma estrutura sob nenhuma fundamentação, sob nenhuma base. É por isso que na primeira crise, no primeiro problema, vem tudo pro chão. Por quê? Porque nós construímos a nossa vida sem base, né? Aquele famoso texto de Mateus 7, né? Da casa construída sobre a areia, que ela vai pro chão, qualquer vento derruba ela, né? Mas uma casa construída na rocha tem os seus fundamentos, né? Bem edificados. Então, pode vir o vento que vier, que não, ela não vai ser abalada. Só que Deus, para estruturar a nossa vida sobre a rocha, Ele precisa nos alicerçar, Ele precisa nos estruturar. E muitas de nós, e eu falo porque eu também tinha esse problema, eu não soube ser filha, nem para minha mãe, nem para meu pai. Eu era muito teimosa, geniosa, não sabia obedecer de coração, eu não sabia servir aos meus pais em obediência. Mas quando eu falo em obediência, eu não falo uma obediência racional, não. Tipo assim, eu vou fazer só porque é minha mãe e meu pai. Mas na realidade, eu não queria fazer, não. Tô fazendo porque eu sou obrigada. Não. Isso não é obediência, tá? A obediência é uma inclinação para você saber que você tem que fazer aquilo e aquilo que você está fazendo tem que ser algo que você tenha como certo dentro de você, né? Então, muitas vezes, nós somos filhos desobedientes, filhos que não honram o pai e a mãe, mas somos filhos que desonramos os pais completamente. A maioria de nós construiu uma família, um casamento, um relacionamento com base no pecado, né? Saímos da casa do pai e da mãe, não casadas, nós saímos para viver junto. Tivemos sexo fora do casamento, né? Quisemos nos casar só para livrar da chatice de viver sobre as rédeas de um pai e da mãe.
saímos da casa do pai e da mãe porque queríamos, sabe, ter autonomia para viver aquilo que nós queríamos viver. Isso tudo são frutos de um espírito rebelde. Se você for lá em Romanos 13, versículo 1 e 2, você vai ver que a rebeldia ou insubmissão, né, que é a mesma coisa, ela é um pecado condenável. Todo aquele que é rebelde vai receber sobre si uma condenação. Não tem como escapar, sabe? Porque a palavra de Deus está falando. Como que você fala, não, mas eu não vou receber isso, não, não tem jeito. E geralmente a pessoa, né, o filho rebelde, a mulher rebelde, o homem rebelde, o que que eles vão receber? A destruição da sua família secundária, né? Eu chamo de família primária o quê? Eu, meus irmãos, meu pai e mãe, né? E a família secundária é eu, meu marido e meus filhos. Então, geralmente, quando você falhou no seu papel da família primária, né? Você, sua mãe, seu pai e irmãos, você vai ter que voltar para lá para aprender a ser uma filha melhor, a ser um filho obediente. Até mesmo porque, filha, se você não consegue obedecer um pai e uma mãe que está na terra, você obedece a Deus de que jeito? Se você não obedece quem você vê, toca e olha todo, né? Tipo, toca, conversa, tal, todo dia, como que você vai obedecer a Deus se você não vê? Se não tem como você pode sentir a presença dele quando ela se revela, mas você não pode ver a olhos nus. Você não pode ouvir a Deus com os ouvidos carnais, né? Então, é complicado isso, né? Então, Deus, ele, na sua infinita sabedoria, como ele sabe que um dia, não é que Deus destrói o casamento, eu sou contra esse negócio, não, Deus quis que seu casamento acabasse, não. Um casamento acaba por nossa culpa. Quem tomou as atitudes erradas fomos nós. Quem não colocou Deus, né? Quem não colocou Jesus como centro do casamento fomos nós. Quem não quis viver os princípios da palavra de Deus dentro do casamento integralmente fomos nós, né? Quem colocou o cônjuge no coração, no altar, e colocava que virou o casamento virou seu Deus, marido, né? Esposa virou seu Deus, foi uma gente que colocou. Foi Deus não. Então, tudo que a gente faz fora do princípio da palavra de Deus, quando a gente não está alicerçado na palavra de Deus, a gente não está com a nossa casa sobre a rocha, nós estamos com a casa sobre a areia. E a própria Bíblia vai dizer que aquilo que é edificado sobre a areia, batendo o primeiro vento, ela vai embora. Então, nosso casamento não estava edificado na rocha, estava edificado na areia, estava fora dos princípios da palavra de Deus. Agora, como que você estabelece um casamento fora da palavra de Deus? Foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Tem como? Não, gente, vai dar errado. Vai dar errado. Então Deus só espera, dá errado. Só isso. Ah, não, deixa eu ir lá, deixa eu quebrar a cara. Quando quebrar a cara, vou ter uma conversa e ver se essa pessoa aceita, né, nas minhas condições, o meu construir, o meu trabalhar, para eu poder ajudar, porque Deus não é invasor, gente. Sabe, aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. A lei da semeadura é a lei que rege o universo. Sabe, não adianta, a gente não foge disso. Sabe, então, é algo assim tão sério que nós estamos falando aqui, né? Então, o que que Deus vai permitir? Que você conviva de novo. Você vai ter a oportunidade de conviver com seu pai e sua mãe e aplicar os princípios bíblicos para você aprender a ser filha, para você aprender a honrar a vida dela. Ana, mas eu não me sinto, ela não me ama. A gente tem problema demais, a gente não consegue conversar. Você vai ter que quebrar isso, você vai ter que aprender a conversar com sua mãe. Sabe por quê? Quem deve obediência e honra é você. Você vai ter que aprender isso. Quem deve obediência e honra meu pai sou eu. E Deus vai começar a trabalhar nessa convivência. Eu te falo isso porque eu vivi um inferno com meu pai.
Quando meu casamento acabou, quando tudo aconteceu, menina, você não tem noção do que foi minha convivência com meu pai, não. E eu chorava a Deus, pedia a Deus para abrir outra porta, para Deus me dar um emprego em outro lugar, mandava currículo, um monte de coisa, e Deus não abria porta nenhuma. Por quê? Porque Deus queria que eu aprendesse a conviver com meu pai, eu precisava honrar meu pai, eu precisava ser filha. A minha mãe, ela é mais de boa porque ela é evangélica. Mas também tem grandes desafios, porque a personalidade da minha mãe é totalmente diferente da minha. Existem coisas na minha mãe que eu não dou conta, sabe? Mas eu tive que aprender a respeitar, eu tive que aprender a me calar, eu tive que aprender a servir a minha mãe. De coisas assim, ó, que às vezes eu chego em casa assim, cansada. Eu chego assim em casa morta. Minha mãe olha pra mim e fala assim, vai lá comprar pão. Quer morrer. Fala, eu não acredito, Deus, não acredito, Deus. Levantava, Deus falava pra mim, vai servir a sua mãe. Muitas vezes ela falava assim, vai lá no mercado, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa, que eu preciso terminar o almoço. Eu ia lá comprar. Quando é fé que eu chegava lá, eu esqueci, tinha que ter comprado tal coisa. Nossa, me matava. Falava, não, e agora? Como é que vai? Aí ela fala assim, e agora, meu Deus, como é que vai fazer? Faz 100, Ana. Joga a bola pra mim pra não dizer que ela me mandou ir lá de novo, sabe? Não, mãe, eu vou lá. Vai mesmo? Ah, então tá. Mas o Senhor me ensinou a conviver. Porque se a gente não aprende a conviver com o sangue do sangue da gente, que é difícil, como que a gente vai conviver com o marido, com uma esposa que nem sangue da gente é? Que foi criado por outras pessoas, que tem manias e um jeito de viver totalmente diferente do nosso. Como que a gente vai conviver? Não tem como conviver com essas pessoas. Não vai ter como você ter paciência para suportar o processo de transformação de um marido. Porque muitas vezes, querida, Deus traz transformar? Traz. Muitas vezes traz. Outras vezes não. Porque ele usa aquele espinho na carne para botar a gente no eixo, para nos ensinar também. Deus é mestre em fazer essas coisas. De às vezes trazer a pessoa para passar pelo processo com você dentro de casa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai forjando um novo caráter no cara, ele vai forjando em você também uma nova estrutura, uma estrutura mais forte. Ele vai te amadurecendo na pancada, ali no calor da batalha, tá entendendo? Então, muitas vezes, eu acho erradíssimo quando tem pessoas que falam assim, ah, não, ele não podia ter voltado, porque não estava pronta ainda, foi o diabo que trouxe. O diabo não traz marido nenhum para casa, não, gente, pelo amor de Deus. Você já viu isso? Não traz, não. O diabo tem a intenção de deixar ele no mundo, no pecado. Porque se ele traz para você dentro de casa, a Bíblia vai dizer que a mulher santa santifica o marido. De tanto ele conviver com você, de tanto ele ver o seu testemunho, de tanto ele ver Deus brilhando na sua vida, ele vai ser impactado. É muito melhor. É muito, muito, muito melhor para trabalhar de Deus ele estando junto com você do que estando lá no mundo. Aí tem pessoas que falam, não, é porque não tá. Gente, quando traz, quem traz é Deus. Só que tem mulheres que são tão insubmissas a Deus, são tão insubmissas aos processos que elas não suportam trabalhar. Elas não suportam trabalhar. Elas passam uma vida inteira orando. Deus traz, Deus traz, Deus traz, Deus traz. Quando Deus traz, Deus fala, eu vou ensinar ela. Vou pegar ela de jeito, ela vai virar crente agora na tora, na marra. Não, porque eu não suporto. E manda o cara embora de novo. Ele fala assim, não, ele não estava pronto. Não foi Deus que trouxe, não. Filha, quem traz marido para dentro de casa é Deus, não é diabo, não. Ele pode ser um endemoniado gadareno, minha filha, que o diabo vai querer que fica lá fora. Porque estando dentro, com você passando pelo processo de santificação, as chances dele se santificar são bem maiores. Porque através do seu testemunho, da sua conduta, da sua transformação, ele vai sendo transformado. Entendeu? Porque nós somos o que somos pelo meio que nós vivemos.
se a gente tem uma família de pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que você vai ser influenciado por isso, entende? Mas se você tem pessoas ali do seu lado que só faz coisa errada, você também vai ser contaminado. Agora, você acha que o intuito de Satanás é deixar ele aonde ele vai ser mais contaminado ou onde ele vai ser purificado? É lógico que é onde ele vai ser mais contaminado. Vai ser doido? Nunca, né, filha? Entende? Então, assim, por que que Deus permite isso? Porque Ele quer te ensinar. Ele quer fazer você ser uma filha, aprender a ser submissa, tirar o espírito de rebeldia de dentro de você, fazer você entender que você precisa ser transformada para que você possa conviver com as pessoas. Você sabe qual que é o problema nosso? É porque muitas vezes a gente entende que a gente deve reagir. Isso é um mundo que ensina pra gente. Que a gente tem que reagir como as pessoas são com a gente. A Bíblia nos mostra totalmente ao contrário, que independente da maneira que são com a gente continua a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, para que Deus possa forjar essa verdade dentro de nós, então Deus vai nos inserir em situações conflitantes, para que nós possamos ter a opinião, ter a atitude de ser diferente, mesmo quando essa pessoa nos agride, nos aponta, fala coisas difíceis pra gente. Então Deus vai nos forjar aí, porque ninguém muda numa situação confortável. Ninguém muda quando tá tudo, não tem um problema, não tem nada, mas eu mudei. Não, a gente muda é assim, ó. É nos conflitos, é em situações difíceis, é em cima de problema em cima de problema. É assim que nós vamos ter o ímpeto de mudar, sabe por quê? Porque as tristezas, as dificuldades nos levam para um momento de reflexão. Essa tristeza que a gente sente de estar vivendo momentos que nós não queríamos viver, nos faz pensar em Deus, nos faz ir atrás de Deus, nos faz querer a resposta de Deus quanto a isso. Então, isso é bom para nosso crescimento, é bom para nossa maturidade. Então, Deus vai promover para nós esses momentos. Deus vai promover para nós situações assim. E aí, o que que acontece? Nós vamos ver o trabalhar de Deus poderosamente, porque vai chegar um momento em que você vai olhar para essa mãe, ela não vai mudar em nada, mas você mudou. Então, o convívio entre você e ela vai ser o mais harmonioso do mundo. Vai ser o mais tranquilo do mundo. E você vai amar sua mãe. Você vai amar ela, você vai amar todo, no seu caso, sua mãe, né? Igual eu amo meu pai. Meu pai não mudou nada. Ele continua sendo difícil, ele continua sendo bipolar, ele continua sendo complicado de mexer, mas hoje eu sei conviver com ele. Então, assim, as minhas atitudes mudaram, a minha forma de ser mudou. Então agora Deus está vendo essa inteireza de meu coração, inclinando à vontade dele, me submetendo ao tratamento de Deus. E quando chegar a hora, Deus vai simplesmente me tirar daqui, vai me dar minha casa, vai me dar condições de ter um lugar para morar, de viver com os meus filhos do jeito que eu sempre sonhei. Ele vai, né? Mas por que que Deus até hoje não fez isso? Porque eu precisava aprender lições. Eu precisava verdadeiramente aprender lições. Eu precisava ser uma filha. Eu precisava ser obediente ao meu pai, independente de quem meu pai era. Eu precisava me submeter ao tratamento de Deus para que esse espírito de rebeldia fosse tirado de mim. E que eu desse certo com os meus pais, fosse uma filha melhor. Por quê? Porque Cristo habita em mim, simples assim, só por causa disso. Então hoje eu sou referência na vida do meu pai. Meu pai não é crente, mas para todo mundo ele fala, né, que ele me admira demais, porque realmente eu transformei. Ele vê isso em mim, essa transformação. Ele vê, né, o quanto eu mudei, o quanto que eu sou uma pessoa diferente, o quanto Deus tem me melhorado. Isso é um bom testemunho para uma pessoa que não é cristão. Isso é um bom testemunho. Minha mãe, mesmo sendo crente hoje, ela fala para as amigas dela, cara, minha filha, ela
nossa, como Deus mudou e tal, 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 tal. Então, assim, é, são pessoas hoje que estão recebendo o melhor de mim, porque o melhor está dentro de mim, que é Jesus. Então, Jesus queria me ensinar isso. E todas as vezes que eu vejo uma pessoa passando por essa situação, tendo ruína financeira, as coisas complicando, para voltar de novo para a casa dos pais, eu falo, ó, Deus está querendo, sem medo de errar, Deus está querendo te ensinar a ser filha. Deus está querendo ensinar você a obedecer, amar sua mãe, amar seu pai, quebrar toda a raiz de amargura, decidir perdoar, decidir ser diferente, independente se ela vai ser diferente contigo ou não. Então Deus está querendo te ensinar essas lições, porque essas lições, no futuro, vão refletir positivamente para quando você passar para a etapa em que você vai ter que conviver com seu marido, em que alguém vai ter que conviver com a esposa, entende? Que você vai ter que conviver com o cônjuge. Mas como que você vai conviver com o cônjuge se você não aprendeu essas lições? Se você é uma péssima filha, você é um péssimo filho, você não vai ser um bom cônjuge. Você não vai, né? Porque é ser filho, ser filha é alicerce. Ninguém, né? Primeiro a gente é filho, é filha, depois a gente se casa, torna-se cônjuge e depois, mais para frente, você vai ser pai e mãe. Essa é a ordem do negócio. Se você falhou como filha, você vai falhar como cônjuge, você vai falhar como mãe. Por quê? Porque a base está toda que arrebentada. Então Deus fala: não, vamos, peraí. A base tá toda errada? Então, peraí, deixa eu passar, destruir tudo, varrer, limpar, deixar esse terreno aqui preparadinho, vamos lá para a base. Então, aprenda essa lição o mais rápido possível. Ore para o Senhor para que você possa, porque isso vai mudar de fase. Amém? Fica na paz.